Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist sexto período na SAL, Psicoterapia Infantil, onde a gente vem aí falando sobre a história da infância. Aqui trata-se do terceiro vídeo, para que você possa ter um entendimento abrangente referente a este assunto. Faz-se necessário que você entre na playlist e assista desde o primeiro vídeo. Então, falar da historicidade da infância, né, é fazer uma viagem no tempo, né, e aí perpassar por essa fase desde os séculos anteriores até os dias atuais, para que daí a gente possa entender como é que se deu essa nova configuração da infância. E aí a gente vem abordando tal temática com embasamento num artigo discordando o conceito da infância na história do passado à contemporaneidade, que é um artigo de Sandro da Silva Cordeiro e Maria das Graças Pinto Coelho, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então as crianças, elas eram muito representadas principalmente através de pinturas, tá? E aí elas geralmente apareciam nessas pinturas como uma versão miniatura do adulto. Por quê? Porque os trajes os quais elas vestiam não diferiam daqueles destinados, daqueles já adultos, né? Então, até este período, seguindo aí uma forma de organização social da família tradicional, a fase da infância ela tinha uma curta duração, tá? Ela tinha uma curta duração porque ela se restringia apenas à sua etapa de fragilidade física. Então, quando a criança ela adquiria uma certa independência, ela era imediatamente conduzida ao convívio adulto. E aí ela ia compartilhar de seus trabalhos, dos jogos, né? Mesmo que ela não estivesse preparada, né, plenamente preparada física e psicologicamente para tal ato, mas aí elas eram conduzidas, né? Elas eram conduzidas a tal feito independente. Para isso bastava apenas amadurecer um pouco quanto a essa fragilidade física. Então, ainda neste momento, a gente nota um sentimento superficial sobre a criança. E aí no artigo vem dizendo que esse sentimento ele foi denominado de pararicação. E aí era um sentimento que era reservado à criança durante os seus primeiros meses de existência, né? Porque o que é que acontece? Como havia uma precariedade muito grande nessa época, né? As condições eram precárias de sobrevivência, então havia um sentimento pela criança muito superficial, porque muitas vezes elas morriam, boa parte dessas crianças morriam. Então havia um sentimento de substituição, né? Assim que outra criança nascia, logo essa outra criança iria substituir de todas as formas a que faleceu, né? Então neste período a transmissão de valores e dos conhecimentos estava vinculada ao contato das crianças com os jovens ou com os adultos através de um processo de socialização. Era uma aprendizagem de cunho prático, que aí era baseada na observação dos trabalhos desempenhados pelos mais experientes, né? Então, com o estabelecimento de uma nova ordem social em fins do século XVII, vai ser notado aí algumas mudanças consideráveis. E aí vai se alterar a estrutura que até então era vigente. E com isso sentiu-se aí a necessidade da criação de escolas, tá?
que é um dos mecanismos, seria aí um dos mecanismos de fornecimento da formação inicial aos pequenos. E aí, a fim de que eles viessem aí a dominar a leitura, a dominar a escrita, a dominar a aritmética, com mais um dos artifícios, né? Seria aí a escola mais um dos artifícios, como fala o artigo, de preparação para a vida adulta. Então a escola, ela passou a substituir a aprendizagem obtida empiricamente, né, pela observação dos mais experientes, deixando de aprender a vida diretamente, ou seja, a aprendizagem ela passou a ser um pouco mais sistemática, era uma aprendizagem que era obtida de forma empírica, né? E, enfim, foi substituída aí essa observação, essa aprendizagem obtida empiricamente veio aí a substituir essa aprendizagem de cunho prático, que era obtida a partir da observação do que os mais velhos, do que os adultos faziam, né? Então, o advento da escola, ou seja, a criação da escola moderna, está atrelado ao surgimento de um novo sentimento do adulto para com as crianças. E aí isso vem implicar em cuidados especiais. Com o apogeu da Revolução Industrial, que ocorreu aí entre os séculos 18 e 19, foi-se direcionado um novo olhar sobre a infância, tá? E estas passaram a ser vistas como tendo um valor econômico a ser explorado. Havia-se uma urgência por mão de obra, né? E essa urgência por mão de obra comprova o não cumprimento dos direitos infantis de acesso à escola. E aí isso leva as crianças novamente ao mercado de trabalho, as tira da escola e as leva novamente ao mercado de trabalho, para que ali elas pudessem ser submetidas às explorações em nome dos ditames econômicos. E aí delimitamos entre os anos de 1850 a 1950 como o momento do ápice da infância tradicional. O que é que acontece? Com o desenvolvimento das ciências humanas e com uma maior compreensão acerca desse período da vida humana, as crianças passaram a ser retiradas novamente das fábricas. Para quê? Para que assim elas pudessem ser inseridas em contextos que pudessem promover a aprendizagem, ou seja, a aprendizagem sistematizada. Então as instituições educativas com certeza eram os locais mais apropriados para esses propósitos. E aí foi quando as crianças saíram desse contexto, desse mercado de trabalho, para daí serem inseridas novamente na escola. E aí a responsabilidade dos genitores passou a assegurar mais responsabilidades com o bem-estar das crianças, né? E isso lhes garantiu os direitos, né? Os direitos que lhes assistem e maiores cuidados físicos. Então, a noção da infância agora passa pelo crivo, certo, dos conceitos técnicos e científicos, como fala o artigo. E aí essa análise, ela vai ser respaldada e vai ser analisada à luz da psicologia, da sociologia, da medicina, dentre outros campos do saber, passando então a emitir um parecer científico a respeito dessa fase da vida humana. E aí, com tudo isso, né, com todo esse processo de transição, vem aí a dar um caráter maior de respeitabilidade frente à sociedade, ou seja, a infância adquire as constatações, né,
adquire por meio dessas constatações científicas uma maior respeitabilidade frente à sociedade, tá bom? Bom, gente, então é isso. Tratando-se desse vídeo, me atenho aqui, tá bom? Mais à frente, na próxima sessão, referente a essa playlist, a gente ainda continua a falar da historicidade da infância. Se ficou alguma dúvida referente a esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal, você pode mandar um e-mail para mim, certo? O meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Tu manda um vídeo e eu trago tu manda um e-mail, certo? E aí eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Se você tem interesse em algum assunto e queira que eu explane esse assunto aqui no canal, você manda a tua solicitação para o meu e-mail também e eu trago o teu assunto para explorá-lo dentro da playlist a pedido, tá certo? Peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu recebo vários e-mails, certo? E aí eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada. Na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Instagram, Facebook, fanpage, tu pode adicionar, pode seguir para acompanhar de perto os meus projetos. Só não respondo mensagens via redes sociais devido ao excesso de pessoas. Para não ser injusta respondendo a uns sim e outros não, eu decidi responder apenas por e-mail e por ordem de chegada, tá bom? Então é isso, gente. Inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, por isso eu dou uma ênfase maior a essa área, certo? Me atenho mais a essa área, mas aí, vez ou outra, eu também abordo outros assuntos dentro da área de humanas, além da psicologia, dentro da área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes. Então fiquem à vontade para se inscrever, tá certo? E se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, dá um dislike. Mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, para que daí eu possa melhorar quanto à minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.